Eu sou a professora Isabel, do EduCer 5.0, e o tema de hoje é um tema que eu amo de paixão, que é para você acelerar a aprendizagem, você precisa entender a mediação de pertencimento. Sabe? E então, assim, ó, hoje, o que eu percebo é que as nossas crianças com deficiência intelectual, às vezes elas apresentam uma dificuldade na comunicação. O que eu quero dizer com isso? Às vezes ela tem um pequeno prejuízo na comunicação. E vocês sabem que a nossa sociedade ela dá um valor extremo à comunicação, né? Então, assim, ó, a nossa criança com deficiência intelectual, se ela tem essa dificuldade na comunicação, ela tenta se comunicar de outro jeito. Ela tenta se fazer ser entendida, né? E aí essa forma de se fazer entendida, às vezes causa uma estranheza, um desconforto para quem vê. Então, assim, uma criança com paralisia cerebral, que vai se expressar e a sua oralidade sai um pouco com uma voz estranha, isso, para quem vê, causa um estranhamento. Então, assim, ó, a comunicação e essa maneira de se expressar pode provocar nesta criança a sua exclusão. Por que eu digo isso? Se isso não for mediado com o grupo. Então, nós temos que evitar esse tipo de comportamento. Se a criança tem uma forma diferente de se comunicar, você vai mediar isso para que essa criança se sinta parte do grupo. E quando eu digo se sinta parte, é se sinta feliz, não tenha vergonha de se expressar dessa forma como ela aprendeu, tá? Eu vou dizer assim, ó, que é muito clássico, e também acredito que você já deve ter escutado, quando a gente fala assim para a professora. Porque como eu sou professora de estágio do curso de pedagogia, eu vou na escola e no primeiro dia eu pergunto quantas crianças tem na sala, tal. Então isso para mim é muito comum eu escutar. Então para mim já é um clássico, né? Um clássico de que a exclusão reina na tua sala de aula. Que é mais ou menos assim, eu pergunto, quantas crianças você tem na sala? Aí a professora me responde, eu tenho 20 e mais um síndrome de Down e mais um autista. Por exemplo, né? Então eu fico perguntando, meu Deus, essas duas crianças não fazem parte dos 20. Não fazem parte do 20. Porque a partir do momento que eu digo, olha, eu tenho 22 e desses 22 eu tenho duas crianças que precisam de um atendimento diferente. Um que é síndrome de Down e o outro que é autista. Aí muda a configuração. Agora, aquela história de chegar e já dizer de cara, eu tenho 20 mais um Down, mais um autista, gente, não dá. Já coloca aí que a exclusão reina e que essa criança provavelmente não se vê pertencente ao grupo. É sobre atitudes como essa que nós vamos falar hoje. Essas atitudes levam a criança com deficiência intelectual a achar que ela não pertence ao grupo, esse grupo de crianças. E digo mais, assim, a gente percebe, em decorrência disso, várias atitudes, né? Ninguém quer fazer o trabalho com ela, ninguém quer brincar com ela na hora da educação física. E a ideia é que a gente utilize a mediação de pertencimento de forma grupal, não só com a criança, pode ser feito só com a criança, mas é importante que o grupo participe dessa discussão. Hoje eu vou mostrar para você ao final dessa live como eu uso o jogo de varetas para trabalhar a mediação de pertencimento, tá? Então, assim, ó, o que eu proponho para a gente, né? Que a gente consiga mudar
definitivamente essa situação e realizar a mediação do pertencimento, porque essa é a solução. Se a professora não se vê pertencente ao grupo, né? Não vê a criança pertencente ao grupo, e ela nem acredita que aquela criança faz parte do grupo. Porque a ideia, talvez, que essa professora tenha, é quem faz parte do grupo são aquelas crianças que respondem às tarefas, que oralizam muito bem, que são bem articuladas, que não incomodam. Porque as outras que têm um desvio diferente no seu comportamento são excluídas, né, de alguma forma. Mas, assim, eu quero dizer para você, se você aprender a fazer a mediação do pertencimento, do sentimento de pertencimento, isso vai fazer toda a diferença para o grupo, para o relacionamento da professora com as crianças. Por quê? Porque esse tipo de mediação ele vai trabalhar exatamente os referenciais psicossociais, ou seja, vai trabalhar as interações e as emoções. E isso ajuda a criança a se reconhecer e ser reconhecida, ou mesmo se identificar e ser identificada pelos seus pares. Eu quero até parar aqui e falar uma coisa para vocês. A gente teve um autista na escola que ele foi até o 5º ano, com a turma, sempre com a mesma turma, do pré até o 5º ano. Tinha uma variação aí de um aluno que saía e outro que entrava na turma, mas muito pouco. Mas a turma toda, ela já veio com essa criança do pré até o 5º ano. Quando chegou no 5º ano, minha escola não funciona depois do 5º ano. Já funcionou, mas não funciona mais. Do 5º ano para frente, eles são transferidos para outra escola. E foi muito interessante, porque nós fizemos um trabalho com essas crianças, da questão do pertencimento, que fez com que elas desejassem todas irem para a mesma escola junto com essa criança. E foi assim que aconteceu, entendeu? Então, não foi uma quebra, não foi uma readaptação dessa... Eu era um menino autista, né? Oralizava, desenhava muito bem, hoje é um desenhista, mas era autista, com vários, com até, não vou dizer que era um autista leve, não, moderado, vamos pensar assim, né? Tinha muitas crises. Então, a turma, ela entendeu a diferença daquele amigo. Então, quando eles faltavam à aula, por exemplo, eles avisavam a gente antes e diziam assim, ó, diga para o fulano que eu não vou hoje. E a carteira daquela criança ficava vazia. E quando ele chegava na escola, a gente já dizia para ele, o fulano não vem hoje, a carteira vai ficar vazia. Entenderam? Então, assim, ó, há todo um comprometimento do grupo quando você faz a mediação do pertencimento. Aquela criança autista pertencia àquele grupo. O grupo se engajou nessa escolha, entendeu? Que tinha todo o suporte da professora. Eu digo para vocês, não foi fácil. Não foi assim, ó, uma mágica. Foi uma construção. E eu tenho certeza absoluta que hoje, esse menino já, acho que tem 25 anos já. Essas crianças são crianças que cresceram, tudo com 25 anos. São adultos diferentes. Eu tenho certeza absoluta. Então, a criança, ela precisa experienciar esse sentimento de pertencer a um grupo, né? De sentir-se em casa, de sentir-se na escola. Para isso, a gente tem a mediação de pertencimento, que é essa possibilidade que a gente dá à criança dela descobrir, não de forma comportamental, mas de forma cognitiva, de que faz parte deste grupo, tá? Então, assim, ó, o que acontece quando a gente faz esse tipo de mediação? Essa criança, ela pode manter ou aprender, ela e os seus colegas, né? Aprender a ter relacionamentos amigáveis mais saudáveis.
né, com seus pares e, consequentemente, se aceita no grupo. Quando a gente é aceita no grupo, a gente se sente mais feliz, a gente se sente importante, não é mesmo? E aí a gente tinha uma outra estratégia. Veja bem, como ele desenhava muito bem, e os desenhos que ele fazia era mais ou menos assim, ó. Se ele desenhava uma casinha, ele desenhava uma casinha e atrás da casinha ele desenhava uma carinha com uma expressão e as mãozinhas aparecendo, como se tivesse alguém espiando, ou alguém espiando pela janela. Ele fazia esse tipo de desenho. Era um desenho que tinha toda uma lógica construída. A expressão facial dos bonequinhos revelavam toda uma intenção. Então, o que a gente fez? Ele começou a desenhar os seus amigos, os desenhos. Que a gente dizia, agora desenho fulano. E ele pegava pequenos detalhes, tipo de uma franja, de um cabelo comprido, ou do cabelo crespo, ou o uso de um óculos, para fazer essa representação desse amigo no desenho. Com isso, a gente pegou esse talento dessa criança e os amigos, então, achavam ele a pessoa mais importante daquele grupo. Muito inteligente, porque a maioria das crianças não sabe fazer esse tipo de desenho. A maioria não sabe, né? E ele sabia. Isso é lindo, mas é uma construção, não é de um dia para o outro, né? Então, assim, o pertencimento, ele é um fator gerador de estímulos, que potencializa a aprendizagem. Lógico, se você se sente importante naquele grupo, ele se alfabetizou nesse grupo, aprendeu a fazer todas as atividades escolares e foi até o ensino médio. Entendeu? Então, isso é muito importante. Então, quando você trabalha o pertencimento, a gente está fortificando dois tipos de vínculo: o vínculo emocional e o vínculo relacional. Então, isso é muito bom. Saber mediar o sentimento de pertencimento é uma oportunidade para você promover a inclusão, e uma criança incluída é mais fácil de acelerar o processo de aprendizagem dela, certo? Então, quando você aprende a mediar esse critério de mediação, as questões relacionadas ao convívio, ao bullying, à exclusão, à negação, à anulação, que a gente tanto fala aqui, né? Inclusive nós falamos ontem, na live de ontem, são superadas gradativamente. Então você vê. E aí esse sentimento, né, de ansiedade, medo, timidez, falta, o excesso, né, de autoconfiança, tudo isso é amenizado, tudo isso. Então, a gente sabe que as crianças, aos poucos, elas vão vendo que elas fazem parte daquele grupo, sim, né? Que elas fazem parte daquele grupo. Especialmente quando você trabalha essa mediação com o grupo todo, para o grupo chegar a esse olhar, a ter essa ideia, tá? Agora, a gente sabe, né? A gente sabe que essas crianças, algumas, convivem dentro de casa com famílias um pouco desestruturada. Quando eu digo família desestruturada, é onde reina a briga, o estresse emocional, às vezes a violência. Não vou levar nem para o extremo a violência física, não vou levar para o extremo, mas essa violência de um tratar o outro de uma forma mais ríspida, né? Então, assim, às vezes tem o isolamento dos pais, às vezes até a separação, o pai vai embora porque o filho tem deficiência. Então, assim, ó, todo esse contexto que a criança tinha que estar acolhida, ser amada, ser importante, acaba se diluindo num contexto de ansiedade, insegurança, medo,
A criança começa a perceber que ela atrapalha, né? Que ela atrapalha. Porque eu vou dizer para vocês, eu sei que não é fácil ter um filho com deficiência. Eu não tenho um filho com deficiência, o meu só tinha TDAH. Mas eu convivi com muitos casais, eu orientei muitos casais com relação a ter um filho com deficiência, né? Então a gente sabe que não é fácil. Então, quando a mediadora ela se propõe a mediar o sentimento de pertencimento, ela amplia essas possibilidades de relacionamento, evitando o bullying, a exclusão, a vitimação, né? Porque algumas crianças se colocam na posição de vítima, tanto os coleguinhas quanto a própria criança com deficiência. E aí é interessante, tá? Eu sempre digo, né? A criança com deficiência, ela não é tola, entendeu? Aquela ideia, é tolinha, não sabe de nada. Não. Muitas vezes ela se aproveita da situação. Já pensaram nisso? Eu já vi isso. Ela se aproveita da situação. Então, assim, nada de ser vítima. Nada de ser vítima. Ninguém vai fazer por ela aquilo que ela tem que fazer. Então, assim, ó, muitas professoras se dizem justas, né? Quando se propõem a trabalhar com a igualdade. Eu já expliquei aqui em outras lives que a gente deve trabalhar com equidade, não com igualdade. Então, as suas ações, elas têm um discurso inclusivo, né? Onde diz que oferece para essa criança as mesmas oportunidades. Mas se você oferecer as mesmas oportunidades, ela não vai avançar. Ela precisa de algo mais. E talvez aí esteja o problema, né? Então, mesmo pertencente ao grupo, ela precisa ter a oportunidade de aprender. E para isso, muitas vezes, precisa fazer algo a mais. Não dá só para ter essa criança dentro da sala de aula. E aí eu quero trazer aqui para vocês, antes de eu mediar, eu quero falar para vocês assim, algumas coisas que vocês de repente podem evitar de fazer isso na frente da criança, tá? Então assim, ó, primeiro, você não deve brigar com a turma toda por causa da criança com deficiência. Não, entendeu? Você pode conversar sobre uma atitude que um fez, o outro fez, mas não toma a frente de ninguém, entendeu? Não toma a frente, a criança não precisa disso. Ela não precisa ser vítima da situação. E muito menos forçar os relacionamentos, por exemplo. Agora é a tua vez de fazer o trabalho com ele. Vai logo e acabou. Não tem, isso eu vejo, né? Aí diz: "Não, aqui todo mundo tem o seu dia de ajudar o fulano", mas a criança não quer. Não quer por vários fatores, porque a família em casa diz: "Não chega perto dele. Ele é doente. Não brinca com ele, ele pode te morder. Ele pode te bater". Então a criança tem aquele medo. Agora, e vai ser obrigada a conviver? Então, assim, isso é uma relação que tem que ser construída. Por isso a importância da mediação do pertencimento. Outro, construir regras, mas com a participação do grupo todo. Não é construir regras só para aquela criança, ou só com aquela criança, ou só com o grupo, sem ouvir a criança que é deficiente, sabe? Forçar essa cooperação nas tarefas, fazer as tarefas, porque assim, ó, isso aí eu quero contar a minha história para vocês, né? Eu estudei numa escola onde tinha uma menina que era preta. Eu uso esse termo preta porque eu trabalho com um grupo de alunos que a gente defende a cultura preta. Então eu trabalho esse conceito, tá bom? Que são todos do movimento, né? Então, assim, tinha essa menina que era preta. Na verdade, eu não sabia o que ela tinha, só que ela não fazia as tarefas da escola. E como eu fazia as minhas tarefas bem rápido, a minha professora me colocou sentada do lado dela, porque as carteiras eram em dupla, e aí quando eu terminava as minhas, a professora dizia: "Agora você vai ajudar a fulana". E aí eu conversava com ela, falava muito baixinho,
E aí eu ensinava, às vezes eu pegava na mão dela, porque eu não sabia, né? Era uma outra criança. Então eu fazia as tarefas basicamente tudo para ela, o caderno dela era todo cheio, porque eu fazia o meu e fazia o dela. Mas ela em si não fazia nada, né? Mas também não incomodava. E sabe que só mais tarde, adulta já, quando eu entrei na universidade, quando eu comecei a estudar sobre síndrome de Down e coisa e tal, eu lembrei dessa menina. E sabe o que ela tinha? Ela era síndrome de Down. Ela tinha síndrome de Down. Então, eu vejo que essa é uma prática que até hoje tem. Eu tenho 50 anos, era quando eu tinha 7, 8 anos. Ainda elas fazem, pegam um outro aluno para fazer as atividades com o coleguinha. Então, não faz isso, gente. Não faz isso. E, às vezes, a criança até sabe fazer sozinha, mas sabe fazer mais devagar, aí o amigo vai lá e faz por ela, ela perde até a oportunidade de fazer. Então, assim, essa coisa de expor a criança ao grupo deve ser evitada. Então, qual a solução para isso? Que é isso que vocês devem estar perguntando para mim, né? É mediar o sentimento de pertencimento. Então, eu tenho que ter esse sentimento. Não é só eu pertencer, eu ter um número de matrícula. Eu me sentir parte daquele grupo. É bem diferente. Então, esse critério, a criança conhece o seu vínculo social e estabelece laços que a gente chama afetivos, tá? E psicossociais, né? Conhece os amigos, gosta dos amigos. Afinal, gente, essa criança com deficiência intelectual, ela não vive em outro mundo. Não existe outro mundo. É um só. É um só. Se você ainda tem aquela ideia, especialmente com o autista, o autista vive no mundo dele. Não, ele vive no nosso mundo. Ele vive no nosso mundo. Ele só tem uma forma diferente de se expressar. É isso? Assim como a criança com deficiência intelectual, né? Então, assim, ó, o que eu quero dizer é que, por exemplo, essa criança que eu disse do caso lá na minha escola, que acompanhou a sua turma, né? Isso trouxe para ela uma sensação muito boa. Até hoje, porque eu encontro esse aluno, né, ex-aluno, que já é um adulto, então o nome da escola que eu trabalho é Talismã, então ele fala assim, o talismã é para baixinhos, porque eu perguntei, por que você não vai lá me visitar? E ele falou, talismã é para baixinhos. Mas ele quis, por exemplo, meu WhatsApp para bater papo comigo, né? Que é coisa de adulto, ok? Então, assim, ó, tem um nível de independência, já trabalhou em vários lugares, já teve carteira assinada, né? Então, isso a gente vê. Que essa criança, ela tem potencial. E se a escola não vê esse potencial, vai atrapalhar ela nesses relacionamentos. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos mediar o sentimento de pertencimento. Ela tem que achar que pertence àquela escola. Agora, você pode até estar perguntando assim também, né? Algumas coisas que para mim são equivocadas, mas para você, né? Você pode, de repente, pensar, essa criança que eu tenho lá na minha escola, ela sempre vai depender de alguém. Ela sempre vai depender de alguém. Hoje mesmo conversei com uma mediadora de excelência do nosso grupo, e que ela já está colocando em prática. E é assim, ó, a menina que ela está atendendo tem deficiência intelectual, deficiência auditiva e é paralisada cerebral. Entendeu? E em alguns meses de mediação, o negócio já mudou. Inclusive, a criança já quer até oralizar, porque ela estava aprendendo Libras e agora ela quer oralizar, porque a mãe e a psico já começaram a conversar com ela, então ela já quer oralizar. O efeito é bem rápido. Então, quando a gente se propõe a fazer a mediação, acontece.
Acontece. E é muito bom porque você tem que compreender o seguinte, que quando você faz mediação com alguém, porque nós temos 12 critérios de mediação, e você faz mediação com alguém, vamos ver mediação de pertencimento, tá? Então você é uma psicopedagoga que tem os seus problemas em casa, normais como todo mundo, às vezes se acha excluída da escola, mas não fala nada para ninguém. Você começa a trabalhar o sentimento de pertencimento com as crianças. E o que vai acontecer? O seu sentimento de pertencimento também vai ser alterado. Por que isso acontece? Porque quando você faz mediação para alguém, você oraliza, você se expressa, e aí o teu cérebro, o teu próprio cérebro, escuta e pensa no que você está falando para o outro, e entende isso como se fosse para ele mesmo, para você mesma. E aí ele vai se auto-organizar. Então, a gente fala que quando você faz mediação, você faz mediação com o outro e se auto-medeia, que é o nome que a gente fala, né? Acontece com a gente a automediação. Isso é fantástico, entendeu? Isso é maravilhoso. Então, essas ideias, né, que a criança vai ser sempre dependente, que ela não sabe nada, e ela não pode decidir por ela, o que todos fazem, e ela não faz, que ela é diferente, eu tenho muitos alunos. Gente, tudo bem, tudo bem. A única coisa que eu confirmo aqui para você é que realmente a criança com deficiência intelectual, ela é diferente. Mas se você olhar bem, todos da sua sala são diferentes uns dos outros. Inclusive você é diferente das suas colegas de trabalho. A diferença reina na escola. E não é porque eu tenho um atributo a mais, por exemplo, se eu não tiver uma orelha, se eu não tiver um braço, se eu tiver uma síndrome, ou se eu tiver uma aprendizagem mais lenta, é que eu vou ser diferente. Não! Todos somos diferentes. Mas, né, o problema está em o que eu faço com aquela criança que eu acho que é diferente. E eu recebi aí umas mensagens, né, dizendo assim, olha, eu acho que eu vou ficar louca com as suas lives. As suas lives estão me incomodando. Porque você diz que o meu aluno tem inteligência. Se você está se incomodando, eu amo quando você se incomoda, porque eu digo assim, que bom que você está se incomodando. Que bom que você está assim, porque é pelo desconforto, pelo incômodo que a gente se move. Então, se você está incomodada, está na hora de mudar isso. E como é que você vai mudar isso? Aprendendo a mediar. E aí, se você está incomodada, é porque você já está pronta para ser uma mediadora. Entendeu? Você não vai aceitar mais essa situação. Você não vai aceitar mais. Então, você já está pronta para aprender a acelerar a aprendizagem das crianças com deficiência intelectual. É isso, tá? E eu vou te dizer algumas ações que você pode estar fazendo para contribuir, para não alargar, né, esse distanciamento entre as crianças, especialmente na sala de aula. Primeiro, eu acho que você tem que pensar inicialmente o seguinte, em oferecer para a criança com deficiência intelectual tarefas mais simples, certo? Mas não muito diferente das demais. Quando eu digo simples, é porque, por exemplo, quando tem um enunciado muito complexo, você transforma esse enunciado em imagens, pequenas palavras, né? Ou trechos que são realmente importantes para que a criança possa se beneficiar. Mas a questão é muito, assim, muito parecida, certo? Planeje sempre com a segunda professora, porque a segunda professora não é só para a criança que tem deficiência.
Isso é um erro. Vocês estão fazendo uma acompanhante. Por isso que tem muita gente que quer tirar o seu filho da escola para botar numa escola especial ou sei lá onde. Por quê? Primeiro, não está conseguindo aprender, e outra que tem uma pajem do lado, né? Uma cuidadora. Outra coisa, evitar as atividades competitivas, porque aquela criança que pensa mais lentamente vai se sentir sempre atrás do grupo ou fora do grupo, não é mesmo? Nunca será boa demais para participar desse grupo. Dar atenção, assim, evite dar atenção, muita atenção aos erros. O erro deve ser utilizado para provocar as funções cognitivas, e não o contrário, para diminuir a criança, certo? Assim, porque se você não trabalhar com essas crianças da turma, a mediação de sentimento de pertencimento, a criança ela vai se isolar, se sentir estranha ao grupo. E aí, quando eu falo isso, eu falo da família, da escola, da igreja, do parque, das festas. Então, é necessário utilizar a mediação de pertencimento a todas as crianças. Então, assim, eu sei que a maioria ainda está em casa online, mas o ano que vem, você tem que mudar a sua prática. Pelo menos uma vez por semana, tire 15 a 20 minutos para conversar com as crianças sobre o que é pertencer a um grupo, tá? A melhor maneira de trabalhar o sentimento é fazendo, o sentimento de pertencimento é fazendo mediação mesmo, tá? Encorajar o trabalho cooperativo, oferecer oportunidade para essa criança contribuir com o grupo. No caso, a gente, como esse menino sabia desenhar, o menino autista, o que a gente fazia? Os trabalhos, a gente pedia para a equipe que ele estava participando fazer os desenhos, né? Então, um escrevia, outro pesquisava e ele desenhava. Chegou um momento que dava até briga, porque todas as equipes queriam ele. Porque ele tinha um atributo que ninguém tinha. E os trabalhos ficavam maravilhosos. Então, ao invés de negar um talento do meu aluno e só ver o limite dele, a gente fez o contrário. A gente potencializou o talento que ele tinha, tá? E é sempre bom fazer discussão na hora da mediação com o grupo todo, para que o grupo possa descobrir, assim, ó, as dificuldades dessa criança e os talentos que ela tem, né? Então, isso é muito importante, tá? Agora eu queria, nesses minutinhos aí que me faltam aí, eu acho que a maioria de vocês, lógico que eu vou fazer uma mediação bem curtinha, né? Bem curtinha, mas que é um jogo de vareta. A minha sugestão é que você... Eu já fiz até a mediação do grupo de vareta, com as varetas, sozinho uma live, junto com um auxiliar que eu tenho, que é a Maria Valentina, que ela não tem deficiência, mas ela me ajuda em algumas mediações, para eu mostrar para vocês como é que se faz, né? Então, eu já fiz uma mediação só das varetas. Você pode ir lá e verificar e tentar fazer. A ideia é assim, o jogo de vareta, lógico que esse varetão aqui, às vezes você não tem na sua escola, mas naquelas lojinhas aqui é de R$1,99, né? Tem aquela joguinho de vareta que vem numa caixinha assim de papel, bem simples, mas as varetas vão ser a mesma coisa, só é menor. Você pode ter vários joguinhos desse e fazer grupinho de 4, por exemplo, para que elas possam brincar. Uma coisa é você botar as crianças para brincar. Aí isso é uma exposição direta. Outra coisa é você mediar e potencializar o estímulo e mudar o quê? O processo cognitivo das crianças. Então é isso que eu vou fazer agora. Eu vou mediar, né? Elaborei algumas perguntas para mediar isso aqui. Olha só,
Eu começaria com a minha intencionalidade, tá? É assim, ó. Olha, gente, hoje nós vamos brincar de vareta, porque nós vamos pensar sobre as diferenças. Ó, eu quero trabalhar o sentimento de pertencimento, ok? Então, não percam isso de vista. Então, eu começo assim com as crianças, né? Vamos jogar vareta, vamos trabalhar as diferenças primeiro. Então, você sabe o valor de cada uma dessas varetas? Você sabe o valor? Aí, outra pergunta: quais as cores que nós temos? Então, nós temos muitas, nós temos 12. Aqui nós temos 12 amarelas, 12, é a maior quantidade. Depois nós temos verde, nós temos 9, então nós temos um pouco menos. Azul, nós temos 6. Vermelhas, nós temos 4. E preta, nós temos uma. Nós temos uma preta. Só uma. E o engraçado é que essa uma é a que tem o maior valor, ok? Ela vale 10 pontos. E a que eu tenho mais, que são as amarelas, vale 1 ponto só. Então, a minha mediação vai por aí. Então, eu pergunto para a criança, né? Quais as cores que temos, quais os valores correspondentes. Se você não sabe, tem no manual, vamos olhar o manual. Ou mesmo eu posso dizer e colocar essa pontuação no quadro. Depois eu começo mais perguntas. Eu vou dizer o seguinte: veja bem, por que será que as peças amarelas, que tem mais, vale menos? Essa é a primeira pergunta. Você pode pensar também, se você está aí na live assistindo, né? As peças amarelas, teríamos mais possibilidades de jogar ou teríamos menos chances? De jogar não, de pegar. As peças amarelas, como elas são mais, as chances de eu pegar aumenta ou diminui? Então, quanto mais possibilidades nós temos, maior a nossa chance, não é mesmo? Ok? Você já viu essa situação em algum lugar? Quando a gente tem mais possibilidades? Onde tem muitos e a chance de pegar e ser beneficiado aumenta? Você já viu isso em algum lugar? Alguém pode me dar um exemplo? Isso é transcendência, tá, gente? Isso é transcendência. Por exemplo, quando vamos num bingo com muitos prêmios, a chance de ser sorteado é maior ou menor? Quem seriam as peças amarelas da nossa sala de aula? Quem seriam as peças amarelas? Que temos muitas. Às vezes eles vão relacionar com os meninos, às vezes com as meninas. E, por exemplo, a preta, que só tem uma. E ela é bem diferente das outras, pela quantidade, pela cor, né? Quem poderia ser essa preta? Essa, alguns de vocês acham que tem pouca chance para pegar, não é mesmo? Por quê? Porque ela é diferente, ela tem menos. Seria uma peça muito diferente? Lembre-se que ser diferente pode ser valioso. Porque isso aqui vale 10. Essa peça aqui, ela é única, diferente e ela é valiosa, certo? Gente, eu poderia continuar a mediação aí. Onde é que eu quero chegar? Eu quero chegar a relacionar a questão de ser único e diferente, ser valioso e não estar excluído do grupo.
Nem sempre, por ser diferente, você é incapaz. Você pode ter até um valor maior. Viram? E é só com jogo de vareta, eu não vou fazer aqui, porque a mediação, geralmente, ela dura de 20 a 30 minutos. Se ela é em grupo, pode até ultrapassar um pouquinho esse tempo. Aqui eu só quero demonstrar para você que utilizando um material lúdico, interessante, você pode mediar, ok? E aí o meu propósito é fazer com que as crianças da sala percebam que aquele meu amigo que é diferente, que é o único com síndrome de Down na sala, pode ser valioso. Ele pode valer muito mais do que todo mundo. Depende da forma que eu interagir. Por que isso? Porque eu posso dizer que essa daqui é a peça que quem pegar vai ganhar um castigo. Pronto, eu já mudo totalmente o viés da minha mediação. Entendeu? Então, a escolha é da mediadora. A mediadora tem que saber onde é que ela quer chegar. E eu quero chegar nessa questão de trabalhar as diferenças, valorização das diferenças e, com isso, o pertencimento ao grupo. Imagine esse jogo aqui sem essa peça, ou essa peça separada, que é assim que o nosso aluno fica, né? Gente, dá para fazer 1000 analogias. E com as crianças, como elas têm pouco preconceito, que na verdade ela não nasce preconceituosa, são os pais que vão inculcando algumas ideias, né? Elas se libertam muito mais fácil desse preconceito e elas vão ver o que está acontecendo com essa peça valiosa, única e diferente, que é a criança com deficiência intelectual que está lá na minha sala de aula. Aí muda tudo, né? Muda toda a ideia. E eu quero terminar falando um negócio para vocês, assim, ó, tem uma coisa que me incomoda, né? Me incomoda muito. Então, me incomoda pensar que ainda existem práticas negativas e excludentes que marcam essa ideia do não pertencer, da criança não pertencer àquela sala de aula. Gente, a escola é um lugar onde a gente tem que ser feliz. Hoje mesmo de manhã, às 7 horas da manhã, uma criança chegou na escola berrando e eu sentei com ela na porta da escola e conversei, falei para ela, olha, aqui na escola é um lugar para a gente ser feliz, então você não precisa chorar, você vai ser acolhida, você vai ser amada. Gente, é o mínimo de se fazer. Então a escola não precisa ser esse lugar, essa prisão, né? Vigiar e punir. Não dá mais. É um lugar para a gente ser feliz, tanto a professora quanto as crianças. Até porque nós somos todos diferentes uns dos outros. E aí a pergunta é, por que será que tantas diferenças? Ou por que tanto a diferença nos incomoda? Agora, se você está aqui na minha live, você está preparada para conviver com as diferenças e acelerar a aprendizagem delas. Então, eu espero que essa live tenha feito sentido para você. Gente, ó, um beijo grande, deixa aí nesse vídeo os comentários, porque depois eu vou responder.